Olá pessoal, estamos aí de volta para dar continuidade ao nosso curso de Moodle, mas nessa primeira parte a gente está falando um pouquinho sobre a educação à distância. A gente já falou na aula passada sobre um conceito de EAD, falamos um pouquinho sobre perfil de aluno, perfil de professor, como são as pessoas que se envolvem na EAD, e hoje a gente vai falar um pouquinho de tecnologias e de ferramentas que a gente utiliza na educação à distância. Então, nosso tema é principais tecnologias e ferramentas utilizadas na educação à distância. E então, quando a gente fala de educação à distância, hoje a tecnologia está praticamente enraizada, né, nesse contexto. E, então, é quase impossível um curso de educação à distância sem as tecnologias e sem essas ferramentas que vão dar o subsídio para que o curso aconteça. Então, e por que usar a tecnologia na educação à distância? A tecnologia ela amplia o alcance e a equidade em educação. Ela amplia o alcance no ponto de que, com a educação à distância e com o uso de algumas tecnologias, você consegue expandir os cursos e chegar a cidades que, de repente, uma universidade, por exemplo, não conseguiria chegar, né? E na questão da equidade, que algumas pessoas que não teriam condições de frequentar uma universidade ou uma faculdade ou fazer um curso técnico à distância, com a educação à distância isso é possível, né? Questão de custo, questão de tempo. Então a educação à distância e as tecnologias na educação à distância elas vêm para trazer esse alcance e a equidade na educação. E essas tecnologias elas vão servir para estender a sala de aula do professor. Então, você tem que imaginar que a tecnologia, ela vai ser praticamente uma extensão da sala de aula do professor. No ponto de que, por exemplo, o Moodle, ele vai ser o contato do professor com o aluno na educação à distância. É claro que você vai usar várias outras ferramentas, por exemplo, um vídeo, uma transmissão de vídeo. Isso vai ser mais uma parte dessa extensão da sala de aula. Então, o professor vai usar as tecnologias, ou o professor, ou o tutor, ou o coordenador, eles vão usar as tecnologias para alcançar o aluno. Da mesma forma que na sala de aula o professor usa aquele ambiente ali para chegar ao aluno, agora ele vai usar a tecnologia. E a tecnologia, aí vocês entendam, recursos de vídeo, recursos de áudio, sistemas, o próprio Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Ok? Então, a primeira dessas tecnologias que a gente vai falar é sobre a computação nas nuvens, a computação nas nuvens, o cloud computing. Bom, esse termo, ele entrou na moda há bem pouco tempo, né? Porém, ele já existe há muito tempo. A gente já usa a computação nas nuvens há bastante tempo, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Aqui tem um conceitozinho, a computação em nuvens, o cloud computing, é uma tecnologia que permite acesso remoto a programas, que são softwares, né? E arquivos, que são os documentos, músicas, jogos, fotos, vídeos, enfim, né? Todos os arquivos que vocês acessam no computador de vocês. E serviços por meio da internet. Ou seja, os seus arquivos vão estar num ambiente, que é a nuvem, no caso, por isso que é computação nas nuvens, e através da internet você vai poder acessá-los de onde vocês estiverem. Essa imagem que está aqui no slide para vocês, ele explica bem. Então, existe uma nuvem que está no centro e através de vários dispositivos e sistemas diferentes você consegue acessar aquele arquivo. Então, a computação nas nuvens ela vem para quebrar aquele paradigma, aquele problema que o pessoal tinha de, por exemplo, você está num lugar e você precisa de um arquivo que está no seu computador lá da sua casa. Então, ele resolve esse problema. Então, com a computação nas nuvens, você consegue acessar os seus arquivos onde quer que você esteja, ok? E de diferentes tipos de dispositivos também. Por exemplo, você pode acessar do seu notebook, você pode acessar do seu celular, de um computador, você pode enviar direto numa impressora. Por exemplo, eu posso estar com um arquivo aqui, eu preciso imprimir. E eu posso daqui enviar direto para a impressora lá da minha casa, né? Isso tudo através da internet. Quando a gente vê essa nuvem, que está bem no centro desse monte de dispositivo, essa nuvem ela representa esse emaranhado de servidores e cabos e racks que é a nossa internet de hoje, tudo bem? Então, você não precisa saber o que existe aqui no meio, o que você precisa entender é que você jogando um arquivo aqui, nesse sistema específico, todos os outros
recursos que você configurou nessa nuvem, eles vão estar disponíveis também, ok? Então, para você que acha que nunca usou computação nas nuvens, está aqui alguns exemplos, né? Você usa a computação nas nuvens praticamente o tempo todo. Quando você acessa, por exemplo, um e-mail, então você consegue, de qualquer computador, em qualquer lugar, desde que ele tenha conexão, tenha um navegador, você consegue acessar os seus e-mails, né? Há um tempo atrás você tinha que ter um programa específico que abrisse e-mail, né? Hoje você não precisa mais. Com o navegador você consegue abrir todos os seus e-mails. O nosso próprio sistema acadêmico, que é esse segundo aqui, ele usa computação nas nuvens, né? Praticamente todos os sistemas eles usam computação nas nuvens. Você tem um software ali que vai estar disponibilizando notas e os dados dos alunos. O próprio Moodle é um exemplo de computação nas nuvens. E o YouTube. O YouTube, quem nunca viu um vídeo no YouTube, né? Até alguns anos atrás, os vídeos tinham um limite de 30 segundos, 20 segundos. Agora não, né? Agora você tem vídeos aí de mais de 10 horas de duração dentro do YouTube. E isso tudo é computação nas nuvens. Você consegue acessar de qualquer lugar, desde que você tenha conexão na internet, um browser de qualquer tipo de dispositivo, você consegue ter acesso a esses arquivos e softwares, enfim. Alguns exemplos que ganharam destaque aí de computação nas nuvens, que são softwares que promovem a disponibilidade de arquivos, por exemplo, e edição de arquivos. Eu tenho aqui o primeiro Dropbox. O Dropbox ele é uma das primeiras aí que se destacaram nesse ramo. Já existiam alguns anteriores, mas o Dropbox ele meio que chegou revolucionando essa área. O Google Drive foi pro mesmo sentido. Aqui tem o iCloud, que é da Apple, o SkyDrive, que é da Microsoft, e o Ubuntu One, que é um sistema Linux, né? Então, esses sistemas, eles trabalham praticamente da mesma forma. Você instala o programa no seu computador, ou nos seus computadores, ou seus dispositivos, né? E ele cria uma pasta no seu computador e tudo que você joga naquela pasta, ele te disponibiliza em todos os dispositivos, né? Desses daqui eu uso bastante o Dropbox e o Google Drive, né? Eu tenho experiência de uso. Ele resolve vários problemas, né? E ele te dá disponibilidade aí de tudo. Tem também algumas soluções domésticas para computação nas nuvens, né? Esse aqui é um CloudBox, que fala. Então você coloca ele no appzinho lá da sua internet da sua casa, ou da sua empresa, enfim. E através dos outros computadores e dispositivos você consegue acessar os arquivos que estão dentro desse ambiente de rede, né? Tem várias opções de soluções domésticas e para empresas de pequeno porte, né? Que trabalham basicamente da mesma forma. Você coloca ele na rede e ele disponibiliza esse ambiente para você guardar os seus arquivos para todos os usuários da rede, né? Aí tem várias configurações. Você consegue colocar alguns arquivos que são privados, só para uma pessoa ver, ou você pode deixar público, né? No caso aqui, para a família inteira acessar, né? Então, a Cloud Computer está aí já há bastante tempo, né? E na verdade ele facilita bastante também na área de educação à distância, né? Imagina que eu posso passar, por exemplo, modelos de arquivos, ou, por exemplo, um artigo interessante. Eu posso passar para todos os meus alunos ao mesmo tempo. Eu envio para uma pasta e essa pasta é compartilhada com todos os meus alunos. Então eu coloco o arquivo ali e em alguns segundos ele está no computador de todos os meus alunos, né? Então, tem bastante uso na educação à distância esse tipo de recurso. Eu vou falar sobre um deles, né? Esse que se destacou bastante, que foi o Dropbox. Praticamente todos funcionam basicamente da mesma forma. Tem alguns recursos a mais, outros a menos, mas os recursos básicos todos eles têm. Então a ideia na questão da disponibilidade, a ideia é que você tenha como se fosse uma caixa, né, que é a sua nuvem, e você pode jogar arquivos para dentro dessa caixa, e quando você joga para cá, você recebe ele em todos os seus outros dispositivos, né? Aqui em arquivos eu estou falando de pastas e documentos, vídeos, fotos, enfim. E aqui, independente da plataforma, aqui eu estou usando um computador da Apple, aqui um Windows, aqui um Linux, e aqui eu estou usando um dispositivo mobile, né? Então,
eu tenho acesso aos arquivos independente do dispositivo e independente da plataforma que eu uso ou do sistema operacional que eu uso. Ok? Então isso na questão de disponibilidade. E na questão de segurança também. Imagine que o seu computador dê um problema, o seu HD queime, né? Se você tem aquele arquivo somente naquele computador, infelizmente você perdeu, né? Você não vai ter acesso a ele nunca mais, né? E já com esse tipo de solução, você, mesmo que um computador queime, você tem ele em outros computadores, né? E tem também ele na nuvem, né? Que é o seu, que é na grande rede, né? Então, o Dropbox ele resolve também esse problema de segurança. E todos eles apresentam alguns recursos adicionais, né? Questão de compartilhamento, de você abrir o arquivo na própria nuvem e fazer edição dele, de você poder, por exemplo, numa apresentação de slide que você tem lá na sua nuvem, você poder dali mesmo já mostrar a apresentação por conferência, enfim, tem vários recursos adicionais, né, que essas ferramentas elas oferecem. Eu tenho o Dropbox aqui, que eu uso na minha casa, e eu uso aqui no trabalho também. Então esse aqui é a página inicial, quando eu acabei de logar no Dropbox. Então todos esses aqui são os arquivos que eu tenho lá, né? E então eu consigo acessar eles pela internet, da forma que eu estou aqui, né? Ou também, na minha pasta aqui, ó, eu tenho o Dropbox. Esses aqui são os arquivos que eu alterei recentemente. Então se eu abrir aqui, ele vai me mostrar a pasta com os arquivos que eu tenho nessa minha pasta compartilhada, né? Então o uso do Dropbox aqui ele é bem interessante. Aqui eu tenho também o Google Drive, que trabalha da mesma forma, é a mesma ideia. E esse tipo de ferramenta ela serve para que a gente resolva todos esses problemas que eu já destaquei para vocês, tá bom? Falando também de um outro tipo de sistema, que são os sistemas que oferecem a edição e o armazenamento do arquivo na rede, a gente tem um exemplo do Google Docs, né? Eu tenho ele aqui também. Então, esse aqui é o meu Google Drive, então todos os meus arquivos estão aqui. O Google Docs, no caso, ele trabalha em sincronia com o Google Docs. O Google Drive e o Google Docs trabalham juntos, né? Então eu posso, por exemplo, criar um novo arquivo. Eu tenho a opção de criar documentos, apresentações, planilhas, formulários, desenhos e scripts de código, né? Eu vou criar um documento só para vocês verem como é que ele funciona. Então ele já carregou para mim aqui o documento. Lembra bastante os editores de texto normais, né? E no caso aqui ele apresenta na verdade 3 opções. A opção de edição, que é esse que eu estou usando aqui. No caso ele pode ter a opção de visualização, que é só para quem só vai visualizar o documento, não vai fazer nenhuma alteração. E ele tem a opção de sugestões. Nessas sugestões eu posso, por exemplo, ir dando sugestões de alteração no documento, né? E obviamente eu posso trabalhar de forma compartilhada, né? Então uma aplicação na educação à distância. É possível, por exemplo, o aluno fazer um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, em que o professor, o caso orientador e o próprio aluno, eles estejam editando o mesmo documento. Então o aluno consegue digitando, fazendo o trabalho dele aqui, e o orientador ele pode entrar quando ele quiser, porque ele vai ter acesso aos documentos, e dando sugestões de alteração, ou fazendo algum trabalho aí, alguma edição junto com o aluno. Então no caso ele vai usar essa parte de sugestões. O que ele fizer nessa parte de sugestões não vai ficar salvo no documento, mas vai estar ali para o aluno quando ele entrar, quando o dono do documento entrar, ele vai poder usar ou não aquelas sugestões. E no caso, ele permite trabalho colaborativo, então várias pessoas podem entrar e alterar o documento ao mesmo tempo, né? Na minha época de TCC, a gente costumava levar o arquivinho num disquete, né? Na minha primeira graduação, a gente levava no disquete, aí passava para o orientador olhava, alterava o que queria, te mandava de volta. Então você tinha a versão 1 mandada que você mandou para o orientador, a versão 2 que a gente devolvia, a 3 que... Então você ia criando várias versões. O Google Docs, no caso, ou a maioria desses sistemas aí, ele já te faz o versionamento aqui mesmo. Então você consegue entrar
e ver todas as alterações que foram feitas, né? Aí, no caso, quando vários usuários editam o documento ao mesmo tempo, vai ficar lá, por exemplo, o Edilson, tudo que ele fez vai estar em verde, tem o orientador dele, tudo que ele fez vai estar em azul, amarelo. Então você consegue ver o que cada um dos membros dessa equipe fez no documento. Tá ok? E os usos do Google Docs aí são imensos, né? Pode ser usado de várias maneiras. Aí outra ferramenta que segue pela mesma linha é o Prezi. Eu tenho ele aqui também. O Prezi ele é feito para criar apresentações, só que de uma forma muito mais dinâmica, muito mais moderna, né? Então o Prezi é um sistema online. No caso você pode pagar para ter uma conta profissional, que daí no caso tem um pouco mais de recursos, e você consegue criar algumas apresentações. Essa aqui é uma apresentação que eu fiz no Prezi, só para conhecer a ferramenta mesmo, sobre a ambientação Moodle, né? Então ele é um pouco mais dinâmica, tal, as apresentações, e ele vai dando vários recursos, né, que vão deixar a sua apresentação um pouco mais dinâmica. E ele funciona totalmente online, né, totalmente nas nuvens, né. Claro que existe uma versão que você pode baixar no computador também, né, mas você não precisa, você pode usar ele simplesmente online, né. Dando continuidade. A gente tem um Photoshop Online, que é um editor de fotos também completamente online. Eu tenho aqui ele aberto, então ele tem várias funções que, por exemplo, o Photoshop, o sistema original, ele tem, dá para você fazer edição online e, no caso, salvar suas fotos, suas imagens sem problema. Dando continuidade, tem o MindMeister. Ele é uma ferramenta também online para criar mapas mentais, né? Então, eu estou logado aqui no ambiente, então eu posso criar vários mapas. Aqui eu tenho um mapa criado só para ver como que ele fica, né? E assim, como esses, uma tendência, né? Esse tipo de sistema, existem vários na internet que fazem as mais variadas. O próprio YouTube hoje já permite a edição, né? Algum tipo de edição nos vídeos, né? Que até pouco tempo atrás não tinha. Então o vídeo, você captura ele direto pelo YouTube, você edita ele direto pelo YouTube e já disponibiliza ele direto pelo YouTube. É um outro exemplo, né? A grande barreira para esse tipo de sistema que funciona totalmente online é hoje a disponibilidade da rede, né? Principalmente no Brasil, a disponibilidade é muito baixa, né? E a velocidade de conexão também é baixa. Então, é uma barreira muito grande aí para quem trabalha com esse tipo de coisa. Além desses que eu falei, existe um sistema operacional inteiro online, né? Imagine você chegar, você não precisa carregar mais seu computador, você vai ter só uma interface de tela, teclado, mouse, e você vai conectar ele na rede, na internet. E você vai ter o seu computador onde você quiser. Você pode chegar, por exemplo, na faculdade, você se loga lá com o seu usuário e é o seu computador que está ali. Aí você sai dali, desliga, você faz o log off e vai para cá. Chega em casa, você loga de novo, é o seu computador. Você está no trabalho, é o seu computador, né? Então, todo o seu sistema operacional com seus arquivos, com seus programas, vai estar onde você quiser. Essa é uma nova tendência também, que tem essa mesma barreira da questão da disponibilidade de rede, que está crescendo e que provavelmente logo a gente vai trabalhar dessa forma, ok? Alguns outros sistemas, principalmente na área de comunicação, o chat, né? É uma outra tecnologia, fornece, no caso, a conversa sincronizada, né? Você fala alguma coisa, a pessoa responde, né? Hoje em dia se popularizou bastante a questão dos chats, porque praticamente todas as redes sociais e os sites de grande porte tem um chatzinho do lado, né? Que você consegue ir conversando com as pessoas que estão online nesse mesmo sistema, no mesmo site. Tem os fóruns, né? O fórum é uma conversa da mesma forma que o chat, só que assíncrona. Então você deixa a mensagem, outras pessoas vão lá, vão ver, vão responder uma mensagem ou não. Existem milhões de fóruns na internet, dos mais variados assuntos, né? O e-mail também é assíncrono, né? Se popularizou demais, né? Todo mundo tem uma conta de e-mail e é praticamente requisito básico para usar alguns outros recursos, né? Que permite o envio de mensagens, né? A voz sobre IP
A voz sobre IP é um sistema onde você consegue conversar com outras pessoas conectadas na internet, através de conexão só pela internet, não precisa de usar uma conexão de telefone, por exemplo, né? A vantagem do VoIP em relação ao telefone é o custo, né? Que para usar a rede telefônica você tem que pagar para a operadora, tem toda uma complicação. E o sistema VoIP, no caso de IP para IP, você usa a mesma conexão da internet, né? Então, você já tem internet, você consegue conversar por esse sistema. O grande problema ainda é a disponibilidade, né? de rede para você poder estar utilizando esse sistema. No caso da transmissão de vídeo, existem vários sistemas aí que transmitem o vídeo em tempo real ou um vídeo que você já previamente gravado. Sistemas de videoconferência e webconferência. Na videoconferência é aquele sistema onde você conecta por um sistema de televisão ou pelo computador mesmo, mas tem uma câmera que te grava, te transmite via televisão, né? Tem questão via satélite, enfim, tem muitas opções. E a webconferência, que se popularizou muito agora, que são esses sistemas de conferência pela internet, né? Vou falar mais um pouquinho sobre a webconferência, que é muito usado na educação à distância. O Skype, ele que começou praticamente com essa onda de webconferência, né? Então ele permite que várias pessoas entrem ali numa conversa com voz e com vídeo. Os Hangouts do Google também, ele segue por essa mesma linha. E eu tenho aqui o WebConf da RNP, que é o que a gente usa na UTFPR para webconferência. Só falando um pouquinho mais sobre webconferência, praticamente todos os sistemas de webconferência trabalham com essa disponibilidade de exibição de voz e vídeo. Então você pode falar e você, no caso, é exibida a sua imagem, né? O compartilhamento de arquivo, então você consegue abrir, por exemplo, uma planilha e mostrar para as pessoas o que está acontecendo, ou uma apresentação. Você consegue passar a apresentação para as outras pessoas que estão nessa conferência. O quadro branco, que é onde você consegue escrever alguma coisa, mandar mensagem. Praticamente todos os sistemas de webconferência têm. E o compartilhamento de tela, que você consegue mostrar, por exemplo, o que você está fazendo ali, e consegue clicando, mostrar, exibir o que tem na sua tela naquele momento, né? Aí destaca o uso da lousa digital interativa, né? Que permite que o professor, por exemplo, ele escreva no quadro e essa imagem da lousa vai direto por webconferência para que o aluno visualize. Aqui é o que a gente tem na instituição, que é o sistema da RNP. A RNP, ela fornece para a gente essa sala de webconferência. Aqui está a imagem de como ela funciona, então existem vários layouts diferentes, na verdade, mas a princípio as pessoas conseguem entrar, a câmera delas é exibida ali, consigo mostrar apresentações, isso tudo através de um browser e, no caso, microfone e câmera, né, que são os requisitos básicos para você falar e ser mostrado nessa conferência. Então ela permite que várias pessoas entrem. E nós usamos bastante ela aqui na instituição, tanto para transmissão de aulas, pode ser usado para reuniões. Então evita de, por exemplo, eu ir lá para Curitiba para uma reunião curta, né? Ele quer me passar alguma coisa, a gente transmite por webconferência. E tudo pelo sistema da RNP, não pesa o nosso sistema, porque é tudo lá pela RNP, e tudo de graça, no caso, para a instituição, né? Existem outros sistemas pagos, é claro, né? De repente até com mais recursos. Mas, no caso, esse sistema da RNP, ele resolve bastante as nossas necessidades aqui. Falando um pouquinho sobre o que eu falei anterior, sobre a lousa digital interativa, né? Nós temos aqui na UTFPR 2 lousas, né? E ela possibilita que o professor ele escreva na lousa e essa informação ela retorne para a tela do computador. Então, o que eu posso fazer? A partir de que eu tenho a informação ali, o que o professor desenhou na tela dentro do meu computador, eu posso transmitir isso, por exemplo, por webconferência, né? Então, o professor ele consegue daqui, ele escrever no quadro, assinalar, mostrar exemplo, resolver uma equação, por exemplo, e essa informação vai direto para a tela do computador do aluno, que pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso resolve uma barreira que se tinha há um tempo atrás, de o professor ele ser acostumado a dar aula no quadro, né? Mostrando e escrevendo, né? Até um tempo atrás não era possível o professor escrever num quadro e o aluno ver o que ele estava escrevendo, a não ser que filmasse o quadro, mas a imagem ficava muito ruim. Então, dessa forma,
A caneta que o professor passa, ele vai escrever direto na tela do computador. Ele vai passar no quadro e vai escrever no computador. E o aluno vai conseguir enxergar como se fosse a tela do quadro mesmo ali, de uma sala de aula convencional. Existem diversos modelos de lousas, né? Das mais simples às mais complexas, né? E que têm funções aí muito diversificadas também. Alguns outros sistemas online que são usados na educação à distância. O streaming de vídeo, por exemplo, o YouTube, né? Existem uma centena deles, né? Mas o YouTube é o que mais se destaca, né? Ele permite que tanto que você envie um vídeo ao vivo do que você está fazendo, também você pode gravar vídeos e disponibilizar para os alunos, né? Na educação à distância é muito utilizado, principalmente pela facilidade de você encontrar vídeos sobre praticamente todos os assuntos, né? Então, num curso, por exemplo, de segurança, né, ele vai ter vários vídeos da área de segurança ali no próprio YouTube, desenvolvido por centenas de pessoas diferentes, né? O Wix, né, os Wix, um exemplo é a Wikipedia, né? Eles permitem um trabalho colaborativo de edição e de criação de artigos e conteúdo mais variado tipo. A gente vai falar um pouquinho mais de Wiki lá dentro do Moodle. Existe uma ferramenta de criação de Wiki dentro do Moodle. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá dentro. Mas basta vocês saberem que é uma ferramenta colaborativa. Então qualquer pessoa pode entrar lá e adicionar informação em um wiki. Existem wikis tanto de enciclopédia, como é o Wikipedia, como de qualquer outra área. Por exemplo, dos livros, mitologias, enfim. De qualquer área você acha um wiki aí falando bastante coisa. Os blogs, né? Que permitem que as pessoas coloquem artigos e informações. Então qualquer pessoa consegue criar um blog hoje em dia. Aí temos conversores de arquivo, por exemplo, sistemas que convertem os vídeos do YouTube direto para um outro formato. O compartilhamento de arquivos, por exemplo, aí que eu coloquei o Mediafire, o Megupload, ForShared, existem centenas também. Permite que você coloque um arquivo na internet para que outra pessoa tenha acesso a ele também. E os tradutores, por exemplo, o Google Translator, que além de traduzir o texto, ele permite também que você ouça a pronúncia, né? Então você coloca uma palavra lá em inglês, você não sabe certa pronúncia, você dá um play lá e ele te mostra a pronúncia da palavra também. Mapas. E aí a gente inclui o Google Maps, o mapa da Apple, enfim. Tem muitos mapas aí. O Street View, por exemplo, entra aqui também, permite, por exemplo, um professor de geografia mostrar como que é o relevo em qualquer lugar do mundo. Permite, por exemplo, um professor na área de economia mostrar como que as cidades americanas, por exemplo, em comparação com a nossa. Como que as empresas, centros comerciais, enfim, você consegue visitar vários lugares do mundo através de mapas hoje em dia, né? E outros exemplos de computação nas nuvens e de sistemas e tecnologias online que nos auxiliam aí são as redes sociais, né? Eu coloquei aí as top 10 redes sociais mais acessadas no Brasil. A décima, no caso ali, é o Google+, Google Plus, né? Aí tem ali o Chatwall, o Badu, o Orkut, o Instagram, o Yahoo, o Answer, que é o que fornece perguntas, né? Você faz uma pergunta e as pessoas do mundo respondem as perguntas. O Ask também, ele trabalha da mesma forma com perguntas. Aí os 3 mais acessados no Brasil, que é o Twitter, o YouTube e o Facebook. O Facebook hoje ele é mais acessado do que o Google, né? Então, um tempo atrás o Google era o site brasileiro, o site no Brasil que tinha maior número de acessos. E hoje é o Facebook. Todas essas redes sociais, apesar de serem criadas por entretenimento, eles podem ser usados na educação à distância. Por exemplo, no Chatwall, você pode criar um grupo de discussão sobre qualquer assunto, por exemplo. No Instagram, você pode criar um álbum de fotos ali que serve para debater algum assunto. O Facebook, por exemplo, você pode criar comunidades inteiras que vai debater sobre um determinado assunto. No YouTube, você pode criar canais. Todos esses sistemas aí, eles podem ser usados na educação à distância. Isso se aplica a tudo que eu falei hoje, né? Um blog pode ser usado na educação à distância.
as webconferências, enfim. Tudo que eu falei aqui dá para ser usado na educação à distância, né? Eu falei aqui uma parte muito pequena, né, dessa parte de EAD. Existem muitas coisas que podem ser utilizadas aí, de tecnologias e de ferramentas, né? E é importante destacar também que está sempre surgindo tecnologias e ferramentas novas, né? Então, qualquer pessoa que trabalha na área de EAD, ela tem que estar atenta que a todo momento vai surgir coisas novas, coisas diferentes que estão aí para ser utilizadas, né? Então, deixo aqui meu e-mail novamente para dúvidas. A partir do próximo tópico, a gente vai entrar na parte realmente de Moodle, né? Até então foi alguma parte introdutória sobre tecnologia e sobre a EAD. E a partir de agora a gente vai trabalhar mais na ferramenta mesmo. Primeiro uma parte de apresentação da ferramenta e depois a gente vai aprender a criar as disciplinas, criar os conteúdos, né? Então eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. E qualquer dúvida, tem os fóruns ali da nossa disciplina. E também vocês podem me mandar e-mail ou vir até aqui na minha sala para a gente discutir qualquer coisa que vocês desejarem, ok? Então a gente se encontra na próxima aula. Até mais!